Olá, mais uma aula de língua portuguesa. Você vai agora estudar, por meio de algumas questões da banca CRS, o assunto da semântica. Nas aulas anteriores, nós fizemos interpretações de textos e nós fizemos algumas questões mistas de gramática da banca nas provas que estávamos resolvendo e também questões especificamente depois de fonemas, porque é mais um dos itens lá do seu edital. Semântica é o outro item. Então, vamos trabalhar esse item agora. Na próxima aula, vamos trabalhar outro item lá do seu edital, com questões da CRS, fazendo uma revisão nessa reta final para a sua prova. Então, vamos lá. Primeira questão, marca a alternativa correta, cuja frase foi apresentada no sentido conotativo, ou seja, se está me pedindo sentido conotativo, está me pedindo sentido figurado, ou seja, o sentido subjetivo que nós atribuímos à palavra. Então, Maria ficou sabendo que o seu quarto está limpo, ponto, limpo, é limpo, o quarto limpo, perfeito, sentido literal da palavra. Então, aqui nós temos a denotação, ou seja, aqui nós temos o sentido denotativo. Maria ficou sabendo que o seu carro está limpo, a mesma coisa, idem, o que nós falamos na letra A está dito para a letra B. No fim de semana teve uma chuva de granizo no centro da capital, também, mesma coisa, sentido denotativo. Então, sobrou a letra D, tem que ser a nossa resposta. No fim de semana teve uma chuva de dinheiro no centro da capital. Então, olha só, chuva de dinheiro. Então, é claro que isso não está no sentido literal. A palavra chuva aqui está no sentido subjetivo, no sentido figurado ou conotativo, como pediu a questão 1. Na questão 2, observe as palavras destacadas em negrito dos exemplos abaixo. Pegou o bonde andando. Olha, pegou o bonde andando. Sabe quando a pessoa chega a uma conversa e a conversa, né, já está evoluindo, já está com um certo grau de evolução, então aí você pega as coisas pela metade, não entende direito o que estava sendo dito e a gente diz que você pegou o bonde andando. Então, esse andando aqui está, sim, no sentido conotativo. Porque primeiro, nós nem temos mais, né, tanto bonde, eu mesma nem sei dizer onde que nós temos exatamente bonde, para poder você pensar no sentido literal da palavra aqui, que enquanto o bonde estava já em movimento, você o pegou, né? Você tomou esse bonde. Então, olha, pegar o bonde andando é uma expressão popular que significa você pegar o assunto pela metade, certo? Qualquer coisa que você não pegue do início. Então, esse sentido conotativo, certo? André cobra em matemática. Então, é claro que André não é cobra, mas André é exímio, é muito bom em matemática, então nós atribuímos, né, na nossa língua portuguesa, falar que alguém é cobra em alguma coisa, dizer que ele é muito bom, mas então a cobra aí está no sentido conotativo. É claro que tem outras conotações, eu posso quando eu quero dizer que a pessoa é muito má, muito ruim, eu falo, nossa, mas fulano é uma cobra, mas aí no sentido de ruim, mas também é conotação, mas é claro, pode ser empregado em vários contextos, e todos conotativos, não tem problema. Agora, se eu falar que a picada de cobra é perigosa, a picada de cobra é perigosa, aí é cobra no sentido literal, aí seria denotação. Nesse caso aqui é conotação. Maria superou a decepção, os cacos da vida, os cacos da vida, ou seja, os momentos difíceis, as angústias da vida, certo? As dificuldades da vida traduzidas aqui na palavra cacos. Então, não é caco de algo que se partiu em vários pedaços, e sim as desilusões, os sofrimentos, as dificuldades da vida, portanto, conotação. Então, nos três exemplos, nós tivemos conotação letra D, certo? Porque o paradoxo é quando nós temos contradição, não aconteceu em nenhum exemplo, nem a denotação. Então, a letra D responde a 2. Analise o sentido contextual do termo sublinhado em pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.
e marca a alternativa em que se enquadra. Então, primeiro, diz que audácia, que é a palavra que está destacada, pertence à mesma classe de audacioso. Então, veja bem, a audácia. Audácia, então, é o quê? É um substantivo, é um nome. E audacioso, homem audacioso, audacioso é adjetivo. Então, não pertence à mesma classe. Então, a letra A está fora. Tem como sinônimo intrepidez. Então, para que eu saiba se audácia é sinônimo de intrepidez, primeiro eu tenho que saber o significado de audácia. O que é audácia? Audácia é qualidade, é índole ou tendência que leva a você realizar algo difícil ou algo perigoso. Você enfrenta riscos, então você é audacioso, você tem audácia. Ótimo. E intrepidez, para eu saber se as duas são sinônimos, eu tenho que saber o que é intrepidez. Intrepidez é a qualidade de intrépido, ou seja, coragem. Então, se você observar aqui, ó, firmeza diante do perigo, se você observar esse sentido de coragem, firmeza diante do perigo, você vai ver que tem tudo a ver com audácia. Olha só, empreende ações difíceis ou perigosas, enfrentando riscos. Então, audácia e intrepidez tem tudo a ver. Quem é audacioso é intrépido. Então, aqui eu tenho a resposta. Ela é sinônimo de intrepidez. Então, às vezes, as bancas, em geral, elas cobram sinônimos, e, é claro, vem palavras que nós não utilizamos no dia a dia, então a gente fica na dúvida. Então, para você se preparar para tais questões, você tem que resolver muita prova, pegar muita questão de prova cobrando sinônimos, para poder aparecer essas palavras e elas fazerem parte do seu dia a dia. Então, vamos saber aqui, ó, por que que não seria a letra C? Robustez. Porque primeiro, veja que está dizendo que seria o antônimo de robustez. E robustez nada mais é do que qualidade ou caráter do que é robusto, força, vigor. Então, onde nós temos força, nós temos vigor, nós podemos ter uma característica que se aproxima de quem pode enfrentar situações difíceis. Ele é robusto, ele é forte, ele é vigoroso. Então, ela se aproximaria da audácia e não se distanciaria, né, com a denominação de antônimo. Então, antônimo seria o contrário, e robustez está mais próximo do que distante da audácia, certo? E a letra D diz que pode ser substituída por eloquência, sem prejudicar o sentido do período. E eloquência é a capacidade de se expressar facilmente. Então, não tem nada a ver com audácia, certo? Então, a eloquência ou robustez, ou dizer que é da mesma classe de audacioso, então estão fora, ficamos mesmo com a letra B. Audacioso é intrépido, é aquele que tem coragem, enfrenta situações difíceis, tem vigor, tem força e empreende aquilo que nem todos podem empreender se lhes faltar a audácia. Dentre as alternativas abaixo, há uma palavra que não é sinônimo do termo sublinhado no fragmento. Somos demasiado frívolos. Buscamos o atordoamento das mil distrações. Então, veja bem, você não se lembra o que é frívolo, mas veja o contexto. Porque os dois pontos aqui anunciam que você vai fazer um comentário que esclareça a palavra anterior, frívolos. Então, buscamos o atordoamento das mil distrações. Veja bem, mil distrações. Mesmo que nós tenhamos aqui uma hipérbole, que é um exagero, mas, então, só de falar que você busca o atordoamento das mil distrações, parece que você, né, não leva muitas coisas muito a sério. Então, se você não leva as coisas muito a sério, de repente você cai aqui, ó, no fútil, no superficial, no inútil, certo? Então, o que nós vamos falar aqui, ó? Que frívolo pode ser todas essas três que eu coloquei o certinho aqui, e nós queremos aquela que não é sinônimo de frívolo, então vai sobrar o mesquinho, que entre outras coisas, mesquinho pode ser sovina, certo? Olha só, mesquinho pode ser sovina, miserável, pode ser a pessoa medíocre. Então, frívolo é porque é inútil, superficial e fútil, mesquinho foge da significação. E vamos a 5. Os gregos não escreviam obituários. Então, vamos lá. Bom,
a palavra obituário já não ia deixar dificuldade para o candidato, porque logo você associa óbito, óbito, né? Lembra morto. Aí, então, necro é um radical que significa morto. Então, já viu que está ligado. Necrológios e obituários, a mesma coisa. Então, a primeira veio só para preencher espaço, porque a banca já te deu a resposta. Então, vamos para a segunda. Por fim, combata a mediocridade em todas as suas vertentes. Então, medíocre é aquela pessoa que é mediana, certo? Regular, que não é completa, é superficial. Então eu poderia eliminar dessas aqui, eu eliminaria só a maluquice, porque por ser, pode ser medíocre sem ser maluco, e pode até ser maluco sem ser medíocre, certo? Mas as outras caem bem para medíocre também, tanto a idiotice como a parvidade, porque parvo é sinônimo de idiota também. Então, continuam as três aí, A, B e D. Fazer escolhas implica renunciar a alguns desejos. Bom, agora eu já elimino a letra A, porque renunciar é eu abrir mão de alguma coisa, e acolher é eu aceitar alguma coisa, certo? Ou alguém. Então já não tem nada a ver com acolher, mas tem. Aí nós já eliminamos então a letra A e eliminamos a letra C. Então, renunciar tem a ver com abnegar, e abnegar e abdicar é deixar também alguma coisa, então continuam as duas aí na disputa. Analogamente, a aventura de uma vida de solteiro pode ceder espaço. Bom, aquilo que é análogo é aquilo que pode estar lado a lado. Se está lado a lado, é no sentido da similaridade, de ser similar, de ser semelhante, e não de ser metódico. O metódico é organizado, então o metódico não cai para analogamente, e eu tiro, então, a letra D e me sobra a letra B. Obituário está para necrológios, mediocridade para parvidade, renunciar para abnegar e analogamente para similarmente. Ok? Então, é isso aí na 5, letra B. A questão 6 diz que nas alternativas abaixo, apenas uma das palavras sublinhadas poderia ser substituída pela que está entre colchetes, sem sofrer alteração de sentido. Então, vamos lá. Vamos ver qual que está correta. Mas, como não temos provas cabíveis, palpáveis e congruentes, você está, por mim, absolvido. Açoitado. Então, açoitado, olha, lembra de chicoteado, por exemplo. Então, o que que tem a ver com palpáveis? Palpáveis é aquilo que a gente pode tocar, é aquilo que é concreto. Então, não é sinônimo de açoitado. Está fora a letra A da número 6. Letra B. Não carece de ver, doutor. Todo mundo sabe que ele rouba, né? Então, seria, é claro que aqui nós estamos lendo do jeito que é a fala do personagem, certo? Mas, enfim, carecer é precisar, carece é precisa. Então, quando ele fala não carece de ver, é a mesma coisa de ele falar não precisa ver, doutor. Todo mundo sabe, certo? Não precisa ver. Então, precisar e convir são diferentes, certo? Então, precisar lembra uma necessidade, convir lembra a conveniência. Então, letra B também está fora. E foi numa dessas que sumiu o relógio do compadre João, um cidadão por demais conhecido por aquelas bandas do pau fincado. Bandas, conjunto. É claro que nós temos uma banda musical, poderia falar um conjunto musical, mas está vendo aqui no contexto que por aquelas bandas, quer dizer, por aqueles lados, por aquelas redondezas, por aquelas regiões, certo? Então, fora também a letra C, restou-nos a letra D. E, veja bem, muito simples, dava para você chegar facilmente à resposta, porque tenho certeza que é do seu campo de conhecimento. Olha, todo mundo daquele arraial já estava até acostumado com os tais frutos. E a coisa chegou a tal ponto de constância que bastava alguém dar por falta, ó, aqui seria dar, né? Mas é claro, aqui é porque está reproduzindo do jeito que falava lá, né? Dá por falta de qualquer objeto e lá vinha o comentário. Ah, foi o Justino Larápio. Foi o Justino Larápio. Então, que ó, constância. Então, você lembra o quê? De algo que é constante.
Se é constante, é o quê? É persistente. Então, constância e persistência, tudo a ver, certinho? Então, aí a letra D respondeu a número 6 com perfeição. Bastava alguém dar por falta. Beleza. Outros estudos corroboram que começar a beber mais tarde é melhor. O verbo assinalado pode ser substituído sem modificar o sentido por, bom, corroborar. Seria ratificar? Bom, ratificar é a mesma coisa de confirmar, só para lembrar. Então, se você fala que corrobora, confirma, ratifica, né? Se for a letra A, então todas são a mesma coisa. Especulam. Bom, especular é você estar querendo saber, você não sabe de uma coisa e você vai, como diz no popular, puxando a língua do outro para ver se ele fala o que você está querendo descobrir, certo? Então, especular é levantar hipóteses. Então, não tem nada a ver com corroborar, porque os estudos não estão levantando hipóteses. Emendam, pode ser um remendo, né? Por exemplo, até na lei, quando fala emenda a lei e tal, é como se fosse colocar um remendo, colocar algo, alguma coisa ali para ficar diferente. Então, emendar não é corroborar, não é um suplemento que você vai colocar em alguma coisa, certo? E alertar seria avisar. Os estudos não é alertando, não estão nos avisando de alguma coisa, e sim estão confirmando, ratificando algo, certo? Então é isso aí, ó. Letra A. Escolha a alternativa correta que corresponda ao sinônimo da expressão uma resposta lacônica. Então, agora, muita calma aqui na questão 8, porque, com certeza, quando você vê, muita gente, quando vê a palavra lacônica, a pessoa pensa logo em lacunas. Mas aí nós temos que ir à origem das palavras. E lacuna veio do latim e significa fosso, poça, né? Poça ou poça, as duas pronúncias são corretas. Lagoa, buraco, barranco. Então, essa questão do fosso ou do buraco aqui tem tudo a ver com a lacuna que nós conhecemos no dia a dia. Vamos ver, preencha as lacunas com a palavra adequada. Então, quer dizer, ali tem o quê? Um buraco, ali tem um espaço para você escrever. Isso é lacuna. Mas e o lacúnico? De onde vem essa palavra? Não vem de lacuna? Não, não vem de lacuna. O lacúnico vem aqui, ó. Lacônicos é uma adaptação do grego lacônicos e era como os latinos chamavam os nativos da Lacônia, que também é chamada de Lacedemônia, região da Grécia, e a capital, né, cuja capital é Esparta. Então, os lacedemônios, cuidado com, não estou essa final aqui de demônios, né? Os lacedemônios, quer dizer, esse pessoal aqui da Lacônia, eles eram famosos por serem bem diretos, falar pouco e falar tudo. Então, eles eram concisos, a fala deles era concisa. Então, quem é lacônico é conciso, certo? E a gente pensa logo em lacuna, não é? Bom, então, você já falou conciso, o que é conciso, né? Tem conciso na letra D, então o conciso é que é breve, claro, na forma escrita ou oral, certo? Então, um texto conciso, um discurso conciso é sucinto, você não fica enrolando, você vai direto ao assunto, você diz tudo com poucas palavras, certo? O contrário do prolixo, viu? Porque o prolixo é que usa mais palavras e frases do que o necessário. Ou seja, poderia ter dito aquelas mesmas coisas que disse com a metade das palavras que falou ou que escreveu, certo? Então, aí você já relembrou o que é o prolixo, né? Fala demais e diz pouco. As lacunas, então, você já sabe que não tem nada a ver com lacônico, mas lacônico tem a ver com conciso, que é ser breve, e aí você agora sabe de onde veio essa palavra, porque, né, que lacônico significa concisão. Então, nossa resposta está aqui na letra D, certo? Porque a resposta vaga não tem nada a ver. Ser conciso não é deixar dúvida, é esclarecer tudo, só que com economia de palavras, ok? É indispensável que
que conquistemos este mundo, não com as armas do ódio e da violência, e sim com as do amor e da persuasão. Então, as duas palavras que estão em destaque, ódio e amor, trazem para nós que relação? Quando você vê as duas, ódio e amor, lógico, não tem nada de semelhança. Se não é semelhança, também não é equivalência. E uma não é causa e a outra ser a consequência, né? Ou seja, o ódio não vai ser a causa de existir o amor. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim oposição. As duas estão relacionadas pelo processo da antonomínia, ou seja, são antônimas as duas palavras, ok? Amor e ódio. Ah, isso é na questão da semântica, elas são antônimas, uma e outra, certo? Agora, se fosse na figura de linguagem, nós teríamos uma antítese, né? Porque é a oposição das palavras, ódio e amor, certo? Então, veja bem, na semântica, antônimas, e nas figuras de linguagem, antítese. Alternativa correta cujas palavras sublinhadas confirmam-se como sinônimas, ou seja, sentido igual ou semelhante. Aqui diz que retificar é o mesmo que confirmar. Mas o que é retificar? Então, vamos recordar as palavras que a gente estuda na parte da semântica, especificamente nos parônimos, porque retificar parece muito com ratificar. Então, quer dizer que elas não são iguais, elas só se parecem, então elas são parônimas. O retificar quer dizer eliminar ou reparar erros ou defeitos. Então, retificar nada mais é do que corrigir ou emendar. Então, retificar não é confirmar, certo? E coreografia é o mesmo que estudar um país? Não. Coreografia é qualquer sequência de movimentos que lembra dança. Então, quando a gente fala em coreógrafo, coreografia, são palavras que estão relacionadas à dança, não é estudar o país. Embora tenha uma palavra muito parecida, né, coreografia com coreografia. Então, já dá para você perceber que o sentido das duas está trocado, viu? Os sentidos estão trocados aí. Por quê? O ratificar na letra C é o mesmo que validar, então essa aí tudo bem, está correto, porque já falei que a B e a D estão trocadas, porque corografia é a descrição do país, de uma região ou de uma localidade por meio de mapa. Então, esse tipo de descrição de um lugar por meio de mapas chama-se corografia. Então, corografia e coreografia estão trocados os sentidos aqui. Perfeito? Grave bem. Então, as duas também são parônimas, porque são apenas parecidas. O retificar é corrigir e o ratificar é confirmar, é validar, é a nossa resposta. E a questão trabalhou com parônimos, palavras parecidas, certo? As palavras se parecem, mas sempre tem uma letrinha, pelo menos para diferenciar aqui, ó. Retificar, ratificar. Coreografia, corografia, tá vendo? Uma letra só faz a diferença na escrita e na pronúncia, e no sentido é totalmente diferente, ok? Então, vamos para a questão 11. Marque a alternativa correta cujas palavras classificam-se como polissêmicas. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que poli significa vários e sêmico é sentido. Então, quer dizer que é a palavra que sem ela, em geral, ela não muda a classificação gramatical dela, mas ela tem significados bem distintos dependendo do contexto em que for aplicada. Então, aí, só de olhar para a letra A, quando você, só você dar uma olhadinha assim, ó, arrear e arriar,
Então, você está vendo que a banca está colocando aqui são palavras parônimas novamente, palavras que se parecem. Então, não tem nada a ver com polissemia. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó, no apóstrofo, no cavaleiro e no cavalheiro, só para você observar que, às vezes, você pode resolver uma questão com facilidade. Então, só de olhar isso, o que é que eu vejo? B, C e D, a banca relacionou palavras parônimas. Então, o que é que me sobra? Me sobra a letra A para ser a resposta com palavras polissêmicas. E aí você vai ver, olha, os significados. Ó, vela. Vela, nós podemos nos referir a vela do barco, aquela que é feita de cera, que a gente usa para iluminar, ou então vela pode ser a conjugação do verbo velar, eu velo, tu velas, ele vela. Então, pronto, a mesma palavra ganhando vários significados diferentes, dependendo do contexto em que seja aplicada. Depois, observe marginal. Nós sabemos que marginal, né, o mais conhecido é no sentido de bandido, né? Principalmente para você que vai estar estudando para PM, né? Então você logo pensou em bandido, mas é claro que a gente sabe que marginal é que fica à margem. Então, ou segue seu contorno. Então, a gente pode falar de uma rodovia marginal, nós podemos falar de terras marginais. Então, marginal, sem mudar nada na palavra, você usa com sentidos diferentes, dependendo do contexto. O cabo também, você olha, pode ser o cabo do rodo, o cabo da vassoura, pode ser a patente militar, né, que vem abaixo do sargento, pode ser uma posição litorânea, né, que nós vamos falar, por exemplo, Cabo da Boa Esperança, pode ser ainda a parte final, né, o elemento terminal de algo, é o que eu já disse, o cabo da enxada, o cabo da vassoura, por exemplo, ou uma porção extrema, o fim, o término de alguma coisa. E para você que vai fazer a prova da PM, você leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e você viu que ele falou que Moisés, a diferença do livro lá, né, que é que Moisés colocou ele coloca o Brás Cubas estava colocando a morte dele no início do livro, enquanto Moisés colocou no cabo. Então, quer dizer, falou lá no final, né? Então, o cabo também pode ser isso aí, é o fim, o término, como diz bem o Brás Cubas. E mangueira é o tubo flexível de borracha, nós vamos usar, por exemplo, para molhar as plantas, a mangueira, mas também pode ser a árvore que vai dar a manga. Então, quer dizer, a mesma palavra pode ter significados diferentes. Você não, nem mudou a classe gramatical dela, continua sendo substantivo no caso, e ela tem significados diferentes, certo? Então, é uma palavra que apareceu na língua e que é usada para sentidos diversos. Isso aqui é polissemia. E aí vem os outros significados para você treinar bem, porque a banca pode cobrar alguma delas na sua prova nos próximos dias aí. Então, vejamos, o arrear é por arreios, e o arriar é abaixar. Então, vou arrear o cavalo para dar uma volta, vamos arriar a bandeira, ou seja, vamos descer, abaixar a bandeira. Assoar é limpar o nariz, e assoar é vaiar. O apóstrofe é, gramaticalmente falando, é igual ao vocativo, certo? Agora, se for nas figuras de linguagem, então aí tem que ser aquele que traz mais emoção para a frase, mais poesia, mais expressividade, mas não deixa de ser um vocativo, gramaticalmente falando. É uma invocação, interpelação ou chamamento de algo personificado ou de alguém. Por exemplo, pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Então, esse Pai é o apóstrofe, certo? É a palavra usada para intercalar. Aí, na figura de linguagem, então, você responde apóstrofe. Se for na sintaxe, você responde que isso aí é um vocativo, correto? Então, o apóstrofo é aquele sinal gráfico, é como uma vírgula, né, de cabeça para baixo, né, na parte de cima da palavra, uma vírgula na parte de cima, em vez de estar abaixo na linha, e que serve para indicar que algum fonema foi suprimido da palavra, ou seja, em vez de você falar copo de água, pau de óleo, estrela da alva, caixa de água, você suprime o E da preposição de, e por suprimir você coloca esse sinalzinho que parece uma vírgula acima da linha,
e que se chama apóstrofo, muito parecido com a apóstrofe na escrita e na pronúncia, mas não tem nada a ver no sentido, ok? Depois vem arteriosclerose e aterosclerose. As duas palavras existem na língua, cada uma com o seu significado. A arteriosclerose, doença degenerativa das artérias. E a aterosclerose é uma variedade de arteriosclerose, certo? Aí depois você lê mais alguma coisa, só para você gravar que essas palavras existem, senão depois a gente está acostumada entre essas duas em vez, nós estamos acostumados mais com a primeira, arteriosclerose, mas aí a segunda também existe, certo? Aí o cavaleiro, você sabe que é o que monta cavalo, o cavalheiro é aquele educado, gentil, cauda com U é o rabo do cachorro, cauda com L é o doce, né? O líquido grosso e doce que nós colocamos às vezes no pudim ou em outras delícias que você quiser, certo? Então é isso aí. Eu aguardo você na próxima aula que nós vamos resolver mais questões da banca CRS. Então até lá, se Deus quiser.